astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus te disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês o quê, gente? Morrerão. E a serpente disse à mulher: certamente vocês não morrerão. Isso é o quê, gente? Mentira. E esse diálogo... Vamos ler, tem mais um, né, ainda? Vamos lá. É que Deus sabe que no dia que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, ele mentiu, ludibriou, enganou Eva. Eva então foi, comeu o fruto, depois ofereceu ao homem, ele também comeu, e ali caíram, morreram, foram separados de Deus. Ali o homem morreu. Alex, morreu como? O corpo? Não. Eles morreram espiritualmente, ficaram desconectados de Deus. E a partir daquele momento, Deus então vai fazer um caminho para trazer o seu filho para nos reconectar com ele. Ele faz uma promessa desde Adão e Eva. Depois essa promessa se encaminha através do povo judeu, do povo hebreu, onde Deus fala: eu vou enviar o Messias, aquele que virá, para poder resgatar vocês de volta para mim. Aleluia. Então, se a gente fosse conceituar mentira, o que é que vocês diriam que é mentira? Alguém pode falar? Ney falou que é uma coisa que parece verdade, mas que não é. Que mais? Meias verdades também são mentiras. A distorção, Roberta, verdade, distorção. Que mais? Engano. Manipulação. Ocultação da verdade. Que mais? Várias coisinhas. Você vê que a mentira não é só falar uma não verdade, né? É você distorcer, cortar, colocar de outro jeito, que fique parecendo. Você veja que tem muitas artimanhas por trás da mentira. Agora, de todas elas, o objetivo é sempre o mesmo. Vocês sabem qual é? Você falou o quê, Alan? Enganar. O objetivo é sempre enganar. Sendo distorcendo, parcialmente, completamente. Sendo ocultando, manipulando, sendo tudo, qualquer coisa. Sempre o objetivo vai ser o mesmo: enganar. E aí a gente vai ver qual é a implicação disso. Porque a gente tem que andar na mentira ou na verdade, pessoal? Na verdade. E a verdade, gente, ela não é um argumento. A verdade é um ente, é uma pessoa. Deus é verdade, Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Abra em João, capítulo 14, verso 6, para você conferir esse texto. João 14, 6 é um texto que, se você não tem grifado na sua Bíblia, esse é um texto que precisa estar grifado nas nossas Bíblias. Olha só o que diz, acabamos de recitar. Jesus então respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, qualquer mentira é antagônica, vai de encontro ao caráter de quem? De Deus. Qualquer mentira.
A gente precisa, irmãos, romper com isso. Porque ou a gente rompe com a mentira, inclusive alguns domingos atrás a gente pregou uma mensagem aqui sobre isso, e o título da mensagem foi Me Tira da Mentira. Se você não rompe com qualquer estrutura de mentira, de ocultação, de nó pelas costas, de, sabe, querer nublar as coisas, ela vai acabar destruindo a tua comunhão com quem? Com Deus. Porque entenda uma coisa. Deus, quando chega aqui, gente, nós estamos aqui reunidos, que Deus se faz presente, sim ou não? Ele enxerga o que é aparente ou ele consegue ver o fundo do nosso ser? O nosso interior. O homem consegue ver o que é o quê? Exterior, mas Deus sonda os corações. Então me diga, se a gente não tiver entregue a Ele, de verdade, como é que o nosso culto vai subir para Deus, irmãos? Como é que Deus vai aceitar isso? Não chega. Jesus falando com aquela mulher samaritana, Jesus diz, olha, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em... Nós até cantamos essa música aqui hoje. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Tem que ser em Espírito, mas tem que ser o quê? Em verdade. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém. Abre em 1 João, agora não é João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6. Acharam? Se afirmarmos que temos comunhão com quem? Com Ele, com Deus, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Nós já vimos no primeiro texto que a gente leu que o diabo ele é identificado como o pai de quem? Da mentira. E o Senhor Jesus chamou a atenção daqueles homens, daquelas mulheres, dizendo assim, olha, se vocês são filhos do diabo, se vocês também andam em quê? Em mentira. Porque o diabo, quando mente, ele mente que nem sente. Já viu essa história? É, meu irmão. O diabo, quando ele mente... Você sabe aquela pessoa que ela é tão trabalhada na mentira que você pode botar um detector de mentira nela e não pega a pessoa. Porque quando ela fala mentira, para ela é como se ela estivesse falando a verdade. Convence qualquer pessoa, leva qualquer um, mas não leva quem? A Deus. Porque Deus sonda e conhece os corações. E como diz o ditado popular, gente, mentira tem o quê? Perna curta. Uma hora ela tropeça e cai, uma hora você alcança a verdade. Uma hora é pego. Não vale a pena a mentira. Se você mente, o teu coração vai ficar contaminado. Por que a gente precisa confessar, irmãos? Por causa disso. Se você, meu irmão, minha irmã, consegue conviver na tua vida com uma mentira, ou você não tem o Espírito Santo ainda, ou você está muito sufocando ele. Porque um crente verdadeiro, que é a habitação do Espírito Santo, ele não consegue
ficar na mentira. Ele até pode falar uma mentira, pode tropeçar e contar uma mentira, mas ele não consegue permanecer na mentira. Por quê? Porque cria um curto-circuito dentro da vida do crente. O Espírito Santo de Deus, ele não coabita com o quê? Com a mentira. Abra em Apocalipse aí, já que a gente está falando de coisa pesada. Apocalipse 21, 8. Olha o que diz Apocalipse 21, 8 sobre o destino dos mentirosos. Quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos o quê, pessoal? Os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta será o quê? Esta é a segunda morte. Porque qual é a chamada primeira morte? A morte física. A segunda morte é realmente a morte. Porque é o distanciamento de Deus para toda a eternidade. Isso é muito sério, irmãos. Vale a pena, irmãos, viver na mentira? Tem coisas, irmãos, que a gente guarda e você hoje fica querendo, chamando o Espírito Santo, querendo viver uma vida mais plena, e o Espírito Santo fala assim, enquanto você não confessar o teu pecado, enquanto você não sair dessas mentiras que você anda, eu também não te encho. Porque o Espírito Santo não vai vir habitar em pote sujo. Ele quer limpeza, amém ou não? A gente precisa confessar pecados. Eu já contei para vocês aqui, na minha história, quando eu estava buscando o batismo do Espírito Santo, era doido para falar em línguas, E aí eu comecei a orar, e o Espírito Santo me incomodou a ir procurar pessoas que eu tinha ferido há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos. Coisas que eu tinha ocultado e mentido para essas pessoas e ferido o coração daquelas pessoas. E o Espírito Santo me levou a ir lá e pedir perdão. Da pessoa chegar e tomar até um susto. Alex, você fez isso? Foi. Eu fiz isso. E você nunca soube. Está sabendo agora. Eu vim te pedir perdão. Que foi? Tomou susto, não foi, irmã? Deus está trabalhando. Ó. É. Lembra do rio purificador, irmãos? Quanto mais você quer de Deus, mais você precisa deixar Deus invadir tua vida. E mais profundo. Mais de você precisa ser encharcado dele. Você quer mais de Deus? Você precisa se entregar mais. Não dá para ficar vivendo uma vida meia boca. Ah, Alex. E como é que a gente está aqui agora? A gente está aqui agora, irmãos, pela graça e misericórdia de Deus. Porque assim, ó, eu vou dizer para você, a gente mente muito, pessoal. A gente mente muito. Tem hora que se você não parar e colocar a tua vida em xeque e falar assim, Senhor, me mostra aí. Você vai levando a vida cheia de mentirada, aqui e ali. E você pensa que Deus se agrada disso? Não se agrada, não. Está chegando uma nova fase na nossa igreja que vamos usar casacos. A Rosita, glória a Deus. Depois que a gente botar o forro ali, já está a estrutura ali, ó. Já botamos o forro aqui atrás, está colocando. Mais um aparelho de ar-condicionado. O daqui que vai ligar. Pode preparar, sabe, Campos do Jordão, tipo, sabe, você pode vir com aquele mesmo design. Provérbios capítulo 12, verso 22. O Senhor detesta o quê, gente? Os lábios mentirosos, mas os que agem com lealdade lhe agradam. Opa! Então significa que lealdade
Ou, melhor dizendo, deslealdade também é um tipo de mentira. Quando você não é leal, não é fiel, você também está sendo o quê? Mentiroso. Ou seja, você se comprometeu a algo e está fazendo diferente daquele algo que você se comprometeu. Infidelidade, deslealdade. É mentira. Se você chega para uma pessoa, vou dar um exemplo bem... Você chega para a pessoa e fala assim, olha, estou chegando aí em 15 minutos. E você larga a pessoa lá meia hora, 45 minutos, 1 hora esperando. Sabe o que é que você fez? Você mentiu. Mentiu. Se você disse assim, ô fulano, encontrou com a pessoa ali no seu problema, na sua luta, falou assim, ô fulano, tu lembra de orar por mim? Lembro. E não ora, é melhor você orar logo ali. Fala assim, ó, meu irmão, minha irmã, deixa eu orar logo aqui por você. Para depois você não dar uma palavra e o quê? Não cumprir, mentir. Entenda, irmãos, o diabo é pai da mentira. E ele está contando com todas as mentiras e com todos os mentirosos para manter a sua estrutura. Sim ou não? Aí eu te pergunto, tu vai botar lenha nessa fogueira? Tu vai botar estrutura para o diabo? Tu vai levar a coisa na mentira? A pessoa está andando na mentira e você vai dar suporte à mentira, porque quem dá suporte à mentira se torna também o quê? Mentiroso. E isso não é do agrado do Senhor? Hoje é culto de doutrina. Quando você fala doutrinariamente sobre mentira, qualquer distorção doutrinária é mentira. Você quer ver um exemplo? Eu anotei aqui uns exemplos aqui, só um instantinho. Só para você ver, quer ver? Cadê? Vou te dar um exemplo de mentira, alguns exemplos de mentiras doutrinárias nos dias de hoje. O que Deus quer para a sua vida, meu irmão, é que você seja feliz. Amém? Mentira. Ele quer que você seja santo. Feliz depois. Mas você entende como é que está o mundo hoje? Muitas pregações que existem hoje no Instagram e em muitos lugares, Deus quer realmente, a prioridade de Deus é que você seja o quê? Feliz. Aí a pessoa está passando por crise na família, no casamento, não sei o quê, que nada, velho, eu estou infeliz aqui. E Deus não quer minha infelicidade. Deus quer que você seja santo. Onde é que está a tua santidade? Se você recuperar isso, Deus vai trazer a felicidade dentro do propósito dele para a tua vida. Quantos estão entendendo isso? Mas é uma mentira que é pregada por aí. E muita gente vai nessa e quebra a cara. Quer ver? Vocês querem ver outra? Vocês gostam disso? Gostam da mentira? Não gostam de saber para poder não cair nela, não é isso? Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Se você tem fé, meu irmão, o sofrimento nunca vai chegar a você. Amém ou não? Está vendo? Mas tem muita gente que vai nessa. Fale, Anderson. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis... João 16, 33, que Jesus refuta diretamente isso aí. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O sofrimento faz parte da vida. Não existe vida humana na convivência com o mundo pecaminoso sem sofrimento. Esse sofrimento um dia vai deixar de existir, mas somente aonde?
na glória futura. Aqui a gente vai ter bênçãos de Deus, vamos viver, vamos ter alegrias e tal, mas tudo sempre com tribulações e sofrimento vira e mexe. Sim ou não? Por isso um crente maduro, ele sabe atravessar os momentos bons e os ruins, porque eles vêm ou não vêm? Quem já passou por altos e baixos aí? Quem está no alto aí, dá um glória a Deus. Quem está no baixo diz misericórdia, mas o Senhor é comigo. Vou passando pela prova e dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer mais uma? Se Deus é na tua vida, tu vai ter prosperidade material. Tu vai ser rico. Porque Deus é rico. E você tem que ser rico. Amém, pessoal? Agora você já sabe, mas um dia eu vou pegar aqui no meio das mensagens e vou jogar. Porque agora está todo mundo já ligado, né? Agora está todo mundo ligado, que eu estou na sequência falando uma atrás da outra, já todo mundo sabendo que é isso, né? Mas aqui eu já peguei gente aqui de mensagem. Tu também já caiu, né? Glória, é isso, mas está aqui, glória a Deus. Caiu, mas o Senhor restaurou. Irmãos, a verdadeira prosperidade e riqueza é espiritual. E existem pessoas às quais Deus olha e vê que tem a possibilidade de abençoar o quê? Materialmente. Porque Deus vai olhando a condição de cada um e vai dando a cada um conforme tem condição. E a Bíblia diz que a pessoa não deveria nem ficar almejando as riquezas. Porque muitos, pelo desejo das riquezas, se tornaram o quê? Tropeçaram, perderam a sua alma, perderam o seu coração. Se Deus tem uma bênção e quer que você prospere, prospere mesmo, meu irmão. Se você tem condições de estudar, melhorar de vida e tal, faça tudo o que tiver ao seu alcance, mas não coloque o teu coração nessas coisas. Deixa Deus escolher pela bondade dele. E deixa ele te dar na medida que você consegue administrar sem perder o teu coração. E se você é alguém que Deus derrama para prosperar, você tem que ser uma pessoa liberal. Que tem liberalidade no coração. Quanto mais Deus derrama, mais você também derrama e abençoa a vida de pessoas. Quantos estão entendendo isso? Amém? Quer ver outra coisa? A sua vontade é extremamente importante para Deus. Amém, pessoal? Não. A vontade de Deus é extremamente importante para Deus. Entre a nossa vontade e a vontade de Deus, a vontade de Deus. Olha o que Jesus orou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu, e seja feito o quê? Não a minha. Andando por aí, eu já vi muita gente orando o Pai Nosso de várias formas, inclusive nessa parte dizendo assim, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Já vi. Você pode viver como você quiser, porque Deus sempre vai te perdoar. Amém ou não? Não. Deus vai perdoar se houver o quê? Arrependimento. Quando Deus te perdoa e a graça que foi liberada, não é um dispositivo para te dar a possibilidade de você andar do jeito que você quer, pecando contra Deus. Mas é um dispositivo que Deus dá para, nos teus tropeços, tentando acertar, sempre a gente tem um tropeço aqui e ali, a gente não rompa a relação.
e Ele nos dê uma ambiência de perdão para que a gente possa se consertar e continuar. Quantos estão entendendo isso? Quer ver outro? Abra a tua boca, determine a tua bênção com as tuas palavras. Amém? Nós não temos poder de determinar a bênção com as nossas palavras, irmãos. Deus só faz o que agrada a Ele, o que é da vontade dEle. Nós não temos como manipular Deus, controlar Deus ou dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Ele é Deus e nós somos os seus servos. Mas é tanto disso que está sendo dito. Confissão positiva. O nome disso aí. Não é assim que funciona, irmãos. Deus é soberano. E uma fé verdadeira se sujeita a Deus, não tenta controlar Deus. Jesus morreu na cruz, meu irmão. Sofreu no seu lugar, para que você tenha uma vida muito mais confortável. Amém, pessoal? Amém, não, mentira. Jesus não morreu na cruz para você ter uma vidinha mais confortável aqui, não. Está vendo como eu pego vocês? Está vendo como eu pego? Eu pego. Eu mudei o tom, como se eu estivesse finalizando e já indo para outra parte da mensagem. Entendeu? Jesus morreu para nos reconciliar com o Pai. Não foi para dar uma vida mais confortável para a gente. Ele mesmo disse que o caminho seria o quê? Estreito. E a porta o quê? Apertada. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, tribulações. Todos aqueles que desejarem seguir piamente a Cristo sofrerão perseguições. Então, muitas e muitas vezes, eu estava falando sobre a questão doutrinária, que a mentira ela pode vir disfarçada de falsa doutrina. Um dos principais problemas que você vai ver sendo combatido nas cartas do apóstolo Paulo e as cartas que estão no Novo Testamento, são justamente as falsas doutrinas e os falsos mestres. Mentiras que sorrateiramente entravam na igreja. Por exemplo, se você tiver uma atitude de severidade com o teu corpo, você vai ser mais santo. Sei lá, um autoflagelo. Você vai ser mais santo nisso. Mentira. Mentira. Deus tem os seus preferidos. Mentira. Ele só tem um preferido. O seu filho. E se alguém está nele, vai estar nessa preferência de Deus. Amém ou não? Ele só tem um preferido. Aqui todo mundo igual. Então são muitas coisas, irmãos, que doutrinariamente trazem prejuízos, distorcem, corrompem o coração das pessoas, afastam as pessoas daquilo que Deus quer. Abra em Êxodo 20, 16. Olha o que diz. Não dê falso testemunho contra o teu. Opa, então pode ser que fofocaria e maledicência também é o quê? Mentira. O que é o falso testemunho? É você falar de uma pessoa, uma inverdade para outra pessoa. E não dá a outra pessoa a oportunidade dela conhecer o outro por si. Aí você quer transferir o teu conteúdo a respeito de alguém para o outro, você
pecaminoso, cheio de nó pelas costas, todo atravessado, quer passar a tua visão distorcida da pessoa para outra pessoa. Isso é mentira, isso é obra de quem? Do maligno. O Senhor nessa noite está trabalhando para nos limpar, irmãos, através da sua palavra. Efésios 4, 25, vamos ler mais esse texto? Efésios 4, 25. Já vamos partir para uma questão um pouco mais prática. Olha só. Portanto, cada um de vocês deve fazer o quê? Abandonar a mentira e falar o quê? A verdade uns aos outros. Pois todos nós somos membros de um só corpo. Olha, irmãos, às vezes é difícil você falar a verdade com a pessoa. Sabe por quê? Porque a verdade, às vezes, o quê? Dói. A verdade, às vezes, dói. E a gente, e é óbvio, tem gente que fala assim, comigo não tem esse problema, porque eu dou mesmo na lata. Só que calma aí você talvez não está pecando com a questão da mentira, mas está pecando com a insensibilidade e ferindo pessoas sem saber fazer um ambiente gracioso para você falar a verdade. Porque você não deve falar a verdade sem amor. A verdade ela tem que ser dita em quê? Em amor. Ah, mas eu gosto de dizer verdades. Você gosta de dizer verdades? Espero que você diga verdades em amor. Como é que é dizer verdades em amor? Vem cá, Tiago. Dizer verdades em amor é assim, ó. Dizer verdade sem amor. Sem amor, sem amor. Isso é verdade sem amor. Verdade em amor. Ó, negão, isso aqui tá. Junto. Não abre mão. Fala a verdade, mas o quê? Não abre mão de estar o quê? Junto. Obrigado, mano. Não abre mão de estar junto. Quando você está falando a verdade e expulsando, tirando a pessoa, eliminando a pessoa do seu mapa, do mapa da sua existência, essa não é o modelo de verdade que Deus fez. Olha como é que Deus fez. Deus enviou a sua verdade ao mundo em Cristo. E Cristo veio para nos abraçar, nos salvar. E dentro desse abraço nos dizer o quê? A verdade. É isso que Deus fez. É assim que a gente também deve fazer. Amém ou não? Quando você mente, o Espírito Santo, fica interrompido. O fluxo do Espírito fica interrompido, porque a comunhão é rompida. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Amém, irmãos? E aí, se o Espírito não flui, o que vai acontecer com sua vida espiritual? Frieza. Você vai ficar insensível, cego espiritualmente, não vai conseguir discernir as coisas. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Por essa razão, Deus envia a eles um poder sedutor, a fim de que eles creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Olha só que coisa. Chega num ponto que Deus entrega. Você quer viver desse jeito? É quando a gente chama de apostasia, a dureza de coração que vai de encontro ao Espírito Santo. Por exemplo, a gente está aqui agora pregando. Quantos sabem que o Espírito Santo está trabalhando para convencer aqui a gente? Que o Espírito Santo está agindo agora dentro de nós para poder nos tirar de mentiras, para fazer a gente se arrepender, trazer as coisas à luz. Tem pessoas que estão com coisas na sua casa que não lhe pertencem. Sabe o que é isso? É roubo, mas também sabe o que é? É uma mentira. Tem um monte de facilidadezinhas que a gente encontra no mundo que você está tirando, está afanando, está tirando dos outros. Isso não traz bênção para a nossa vida, irmãos. A gente precisa despertar.
Ah, mas é uma mentirinha. Já ouvi até o povo dizer assim, é uma mentirinha santa. A gente sabe que na Bíblia tiveram alguns casos de mentiras que foram meio que aceitas, né? Vocês já perceberam isso? Foram mentiras que foram ditas, a maioria das vezes, para a preservação da vida. Por exemplo, as parteiras no Egito. Lembram disso? Alguém já leu esse texto? O que é que elas fizeram? As israelitas davam filho aos meninos e elas não diziam. Não dava tempo de matar, era rápido. Elas ocultavam esses nascimentos. Isso aconteceu na Bíblia. Raabe escondeu os espias lá dentro da casa dela e quando o pessoal chegou para procurar, ela disse, não, nunca passou ninguém por aqui. Preservando a vida. Deixa eu ver, tem mais o quê? Davi. Inclusive o salmo que a gente leu hoje, no início, é um salmo que Davi compôs depois dessa situação que ele se fez de louco para poder escapar lá da morte. Como é esse? Quando ele reuniu os profetas e acabou matando eles. Ah, sim, que disse que ia fazer uma coisa, né? E fez outra. Como é que a gente pode, irmãos, entender esses casos, por exemplo? Será que Deus mentiu? Não. Quem mentiu foram as pessoas. Mas Deus, mesmo diante disso, fez convergir para a sua glória. Ele fez a coisa, no final das contas, convergir para o seu louvor. Ou seja, mesmo o homem, às vezes, se corrompendo, mentindo, até em casos como esse, porque talvez se fosse eu, fizesse a mesma coisa. Ou você. Digamos que alguém vai se refugiar na sua casa, você está refugiando um momento de perseguição da igreja, e aí tem alguém se refugiando na tua casa, e aí chega perseguidores e batem na porta da sua casa e perguntam a você, não sei quem está aí? Se fosse eu, dizer, nunca passou aqui, nunca veio aqui. Por causa da preservação de quê? Da vida. E depois eu me acerto com Deus disso aí. Isso não quer dizer que Deus está de acordo com a mentira, nem que Deus quer que eu use isso como uma coisa o quê? Comum, prática do meu dia a dia. É diferente. Então, é dessa forma que a gente lida com essas situações. Concluindo, quando você mente, isso pode criar impactos tanto no teu espírito, como na tua alma, como no teu corpo. É o tema do ano, a gente está falando nisso, eu preciso fazer uma convergência um pouco sobre isso. Quando você mente, espiritualmente você se desconecta de quem? De Deus. Você interrompe a tua relação com Deus. Você dificulta o trajeto da relação com Deus. A não ser que você se achegue a Deus e confesse a Ele a verdade. Como aquela mulher do fluxo de sangue, que disse que quando ela viu que estava curada, ela falou para Jesus toda a verdade. Então, quando a gente mente, a gente interrompe, isso gera frieza espiritual. Na alma da gente é terrível. Por quê? Porque você fica se sentindo condenado, a tua consciência fica te condenando. Ou quando você já mentiu tantas vezes e repetidas vezes, pode ficar com a consciência o quê? Cauterizada, o que é péssimo. É quando você mente já agora que nem sente, como você começa a se tornar um filho do diabo, que anda na mentira. Viu o que Jesus falou? Quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio, do que é da sua própria natureza. Tem gente que vive desse jeito. Já tem um tempão que não anda o quê?
Na verdade, a consciência já cauterizou. Mas se você parar para pensar, isso vai fazer bem para a alma? Para as suas emoções? Quando você mente, você cria visões distorcidas da realidade. Isso é bom para a alma? Quando você mente, você cria falsas crenças fundamentais. Isso é bom para a tua alma? Não. Isso te destrói. Aprisiona você, leva você a sabotar a tua própria vida e ainda querer manipular pessoas em volta para poder entrar no teu mesmo mundo mentiroso. Não podemos viver assim. E eu vou dizer para vocês, porque a gente é um ser só, nós somos um ser integral. Então, tudo que a gente faz impacta nosso corpo. Então, qualquer estresse, qualquer situação de mentira que a gente vive, vai dispensando também substâncias ruins, exageradas no corpo. Químicas exageradas vão se manifestando no nosso corpo e criando doenças dentro de nós. Já existem, inclusive, irmãos, estudos que comprovam essas coisas. Então, fechando mesmo agora. O que é que você precisa fazer? Primeiro, identifique, confronte e confesse toda mentira. Faça um exame pessoal. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. Vê o que é que está por dentro de mim, Salmo 139, depois você lê. Vê se há em mim algum caminho mau e leva-me pelo caminho eterno. Coloque a tua vida diante do altar do Senhor, faça conserto. Alex, andei muito tempo na mentira. Não tem problema, mas hoje é tempo de restauração, é tempo de ser renovado, transformado e transformada pelo poder de Deus. Outra coisa, aprenda a confessar as coisas, irmãos. Tem gente que quando vai orar, tudo bem quando você está em público, é uma coisa, mas tem gente que quando vai orar fala assim, ó, Senhor Deus, Pai, perdoa as multidões dos meus pecados. Irmão, bonito, frase bonita para dizer numa oração. Mas eu vou te dizer uma coisa, isso não é confissão não. Isso não é confissão não. Confissão é dar nome aos bois. Ó Senhor, eu fiz isso aqui, ó. Eu agi desta forma aqui, ó. Aí você vai começar a ter realmente uma confissão que vai te dar a limpeza que você precisa. Enquanto você estiver sendo superficial, genérico nas tuas conversas com Deus, você não vai ser tratado, curado do que você precisa ser curado. A gente precisa ter tempo de oração porque a gente precisa ser específico com Deus nos detalhes das coisas. Deus quer que a gente fale de todos os detalhes tão pequenos de nós dois. Ele quer os detalhes pequenos da nossa relação com Ele. Os menores. Hoje você vai para casa na estante, vai orar. Ô meu irmão, dá tempo para a tua oração. Repassa teu dia. Vê os momentos que você tropeçou aqui e ali e fala, Pai, hoje rolou isso. Eu sei que não agradou teu coração, me ajude a melhorar nisso aqui. De repente você feriu alguém, aproveita, manda um zap, manda uma mensagem de texto, fala, rolou isso aqui hoje durante o dia, acho que eu não falei direito com você, eu acho que eu não conversei da forma como eu deveria. Ajusta a tua vida, meu irmão, minha irmã, para deixar o fluxo de Deus correr. Amém ou não? Ai, não sei por que as bênçãos de Deus parece que está interrompida na minha vida. Bota a tua vida em ordem. Coloca-se diante do Senhor, o Espírito Santo vai te iluminar. Tem gente que chega diante de Deus com uma mentira. Ó Senhor, igual aquele hipócrita. Senhor, tu sabes que eu não sou como os demais homens. Como assim você não é como os demais homens? Que mentira! Nós somos todos iguais, irmãos. Não tem ninguém melhor nem pior. Aí chega com mentira. Com uma mentira sobre si mesmo. Como se Deus não conhecesse o quê? Quem de fato somos. Ele conhece.
outra coisa. Então, primeiro eu falei o quê? Identificar, confrontar e confessar o quê? As mentiras. Segundo, passe a partir dali a não contar mais aquela mentira. Substitua onde tinha mentira pelo quê? Pela verdade. Se era um tipo de construção de fé errada, comece a partir de agora a construir uma fé correta. Se era uma coisa sobre você errada, construa correto. Se você estava mentindo para alguém, já não minta mais. Fale a verdade, cada um com seu irmão. Viva com transparência. Quer ver uma coisa que é importante para quem é mentiroso? Ter uma pessoa de prestação de contas. Quem é mentiroso, quem aprendeu a ser mentiroso, está se libertando, precisa ter alguém para prestar contas. Sabe aquela pessoa que você fala assim, oi, fulano, tu tá onde? Estou aqui em tal lugar. A pessoa está olhando aqui, está vendo que a pessoa está em outro ali. Ó. Não sabia que tu era Deus, não. Porque pode estar agora onipresente em 2 lugares ao mesmo tempo, porque eu estou aqui do outro lado, estou te vendo ali. Ó. Tudo é mentira, tudo tem que dar uma... Parece que tem medo da verdade. Não, irmãos, nós somos da luz, da transparência, da verdade, da integridade. Amém ou não? Amém. Quer ver outra coisa que é mentira? Comprou e não? Mentira! Ó, Alex, mas eu não tenho como pagar. Dê justificativa. Quem não tem pagamento, pode dar o quê? Satisfação, meu irmão. E clamar por Deus, porque Deus vai te ajudar a tu honrar teus compromissos. Ô, Alex, mas é porque tu não sabe quanto eu devo. Eu falei, ó, meu irmão, eu já vi tanta coisa que Deus já fez. Que talvez se eu te falasse, tu falasse assim, é mesmo? Então não estou devendo é nada. Eu não devo é nada. Quando a gente assume compromisso com Deus, com a verdade, com integridade, Deus abre as portas, Deus faz milagres, irmãos. Amém ou não? Quando perguntaram lá para Pedro, teu mestre paga imposto, ele rapidamente diz, paga! Não queria ficar, né? Jesus, falei que tu paga. Jesus então disse, faz o seguinte, então vai lá, pesca um peixe. Depois tu abre a boca do peixe e pega lá, que vai ter 2 moedas lá, tu dá uma por mim, uma por você. Ou seja, foi uma provisão o quê? Sobrenatural. Porque Pedro deu uma resposta imediata de integridade, de verdade, de querer ser transparente. Deus honra. Amém ou não? Amém. Deus honra. E por último, crie, e aí vai para você, crie um circuito na tua vida assim, na tua família. Como é que são as relações dentro da tua família? Todo mundo fala a verdade com todo mundo? É preciso criar uma cultura da verdade. Na igreja, irmãos, a gente precisa ter essa cultura da verdade, onde todo mundo fala a verdade uns para os outros. Por mais que dê uma trava daqui, uma capotada dali, mas precisa falar o quê? A verdade. A gente tem que ter essa cultura da verdade na nossa família, na nossa casa, em todo lugar. A gente precisa educar os nossos filhos falando o quê? A verdade. Fale a verdade, meu filho. Fale a verdade, minha filha. Não esconda a verdade. Instrua os teus filhos a andarem na luz e na verdade. Porque se aprender a mentir dentro de casa, com pai, com mãe e com estrutura familiar mentirosa, eita, vai sofrer lá na frente. Vai sofrer. Mas se aprender desde cedo a andar na luz e na verdade, celebre. Discipline, mas celebre. Ó, você vai ser disciplinado porque está errado isso aí que você está fazendo. Mas eu quero celebrar porque você foi corajoso, corajosa e falou a verdade. E tem que ser assim mesmo, tem que falar a verdade. Instruir. E é isso. A mentira, às vezes, parece ser um caminho mais fácil, não é assim? Às vezes, você dizer uma mentira, num determinado momento, aparenta ser o seguinte, ó. Rapaz, se mentir aqui, sai mais fácil. É ou não é? Mas vai adiantar isso, te separar de Deus? Adianta ter uma facilidade daqui e te aprisionar?
te afastar do Senhor? Cristo te chamou para quê? Para andar na luz e na verdade ou nas trevas e na mentira? Quem é que pode libertar? E conhecereis a mentira, e a mentira vos libertará? E conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. Agora, se andar na mentira, a mentira vos aprisionará. Quando você se conecta à verdade, você está se conectando com quem? Com Deus, com Cristo. Ele é a verdade. Então, feliz 1º de abril a todos. Feliz 1º de abril a todos. E vamos ficar de pé e vamos orar. Nós vamos cantar algum cântico ao Senhor.